Alô pessoal, tranquilito no mais? A qualidade de um fertilizante é um fator essencial para a obtenção de boas produtividades. Sobre o tema conversei com os engenheiros agrônomos João Maçãs e Diego Guterres, ambos da Yara Fertilizantes. Pessoal, eu estou aqui com dois engenheiros agrônomos da Yara Fertilizantes, o engenheiro agrônomo João Maçãs e o engenheiro agrônomo Diego Guterres, e eles vão nos dar uma entrevista sobre tecnologia de fertilizantes. Então já vamos à primeira pergunta. O que seria um quesito básico e essencial para um fertilizante para a semeadura de soja ou de outras culturas importantes, ou todas as culturas anuais, como milho e algodão, tanto para ser aplicado na linha como a lanço? Logicamente, pensando um pouco e se colocando no lugar do produtor rural. Bom, Nelson, primeiramente, aí, obrigado pela oportunidade, né, de estar com você aqui e com o público. E você me conhece há mais de 35 anos, e quando nós falamos em fertilizantes, eu vou focar em NPK no grânulo. A questão física, para mim, é vital. Tá? Então, o produtor vai adquirir um produto, já NPK no grânulo ou NP no grânulo. E qual que é o quesito básico? É qualidade física. Um produto bom de aplicar, um produto praticamente sem pó, um produto que não esteja empedrado, um fertilizante 100% fertilizante. Ele chega no campo lá, coloca o bag na plantadeira e sai plantando. Regula o equipamento uma vez e sai semeando. Isso, para mim, aqui, realmente é uma excelente diferenciação em tecnologia de fertilizantes. Em relação aos nutrientes, o que seria um produto interessante para o produtor? Nelson, essa aí é comigo, então. Um olá a todo mundo que está nos assistindo aí, uma satisfação, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Nelson, Joãozinho. E sobre essa questão, né, como mencionado aí, tem sim essa importância da qualidade física para um bom manuseio do fertilizante, né, e a gente tem observado muito claramente uma tendência da busca pelo rendimento operacional, né, e tem a ver com essa questão da qualidade física que o João abordou, que o produtor não quer estar se incomodando durante o momento da semeadura das culturas. E existe uma tendência de concentrar o fosfatado muito forte no mercado, né, muitas vezes até suprimindo 100%, por exemplo, do potássio. Né? O produtor pode optar, por exemplo, por fazer a semeadura com a matéria-prima, exemplo do MAP, que é bastante concentrado, né? Tem 50%, 52% de fósforo. Mas, em contrapartida, né, ele está levando apenas 2 nutrientes para a cultura. Né? A não ser que tenha uma fertilidade construída muito bem equilibrada, né, com a área bastante uniforme, vai ter algumas situações que a cultura vai ficar com algum déficit de algum nutriente, né, porque as culturas, como a gente sabe, elas demandam vários nutrientes, não apenas 1, 2. Então, o grande desafio é fornecer de forma equilibrada todos esses nutrientes que as culturas demandam. Né? Então, fornecer um nitrogênio, um fósforo, um potássio necessário para o arranque, ao menos isso seria interessante a gente ter, né? Os macronutrientes secundários, como cálcio, enxofre, ali disponível na boquinha da planta, ali na raiz, né? E também os micronutrientes para uma boa nutrição das culturas. Então, o fertilizante conter numa mesma aplicação os principais nutrientes que a cultura precisa em equilíbrio, né? É muito importante. E de forma também que cada planta receba todos os nutrientes, né? Se nós fizermos uma mistura de grãos, como o João falou ali, por exemplo, contendo micronutrientes naquela mistura, pode ter poucos grânulos por unidade de fertilizante. Em 1 tonelada vai ter, sei lá, 50 quilos, nem isso muitas vezes, de micronutrientes. E na distribuição isso pode ficar desuniforme, de forma que algumas plantas recebem, às vezes até em excesso, né, como o exemplo do boro, e outras plantas não recebem micronutriente. Então, esse é um ponto bem importante.
e que ela tenha também nutrientes solúveis disponíveis para que ela, do início ao fim do ciclo, possa absorver, né, todos esses nutrientes para um repleto, né, um bom desenvolvimento. Então, 100% fertilizante, né, sem enchimento, isso é muito importante. Existem formas de a gente também fazer isso, e até é permitido na legislação, mas um fertilizante que contenha, né, na sua composição 100% de matérias-primas, com fornecedoras de nutrientes, é fundamental. De preferência que esses nutrientes estejam no mesmo grânulo, né, com uma alta disponibilidade. Então, quando o produtor vai realizar a fertilização das culturas, ele tem a segurança de que ele está utilizando um fertilizante de qualidade, né? Isso é muito importante. Bem, a gente já viu, né, que a qualidade física é fundamental e a química também. As duas são muito importantes para atingirmos boas produtividades. Mas aí existe uma polêmica que hoje nós temos, que se deve se aplicar lanço ou em linha, no suco de plantio, os nutrientes. Sobre a aplicação uniforme de fertilizantes, como é que essa questão física impacta nesse tipo de aplicação, no primeiro tipo a linha e no segundo a lanço? Bem, Nelson, nessa questão de uniformidade, Diegão, me permita aí, eu vou seguir com essa resposta aqui. Realmente existe a questão de segregação, que em linha é menor em relação a lanço. A lanço, a segregação, quando eu tenho uma desuniformidade no produto, eu vou sofrer mais na adubação a lanço. Mas, de qualquer forma, eu volto na questão básica, né, qualidade física. O fertilizante NPK, o NP, no grânulo, ele precisa ser uniforme. Porque se eu aplicar ele tanto a lanço como em linha, eu preciso pensar em precisão na agricultura. E os nossos clientes cada vez mais estão investindo em equipamentos de alta capacidade operacional e de alta precisão. Então, eu falo para vocês, né, e para o público, o setor precisa realmente pensar em fertilizantes cada vez mais uniformes, para que o cliente consiga, né, obter o melhor rendimento operacional no campo e a uniformidade que a lavoura necessita. Certamente a adubação equilibrada com macronutrientes, NPK, cálcio, enxofre, magnésio é fundamental. Agora, e a qualidade dos micronutrientes? Nelson, esse ponto é fundamental, né? Pensando na agricultura atual, no passado, para sustentar as produtividades que nós tínhamos, correntes, né? Com o que tinha no solo disponível, muitas vezes os cultivos expressavam aquele potencial ali e bola para frente, né? Mas hoje em dia, como o João falou ali, a agricultura, né, os produtores rurais, enfim, cada vez mais tecnificados, têm conseguido expressar cada vez mais o potencial produtivo das plantas, quer seja por meio da mecanização, mas como todo o processo agronômico, né? E também a genética das plantas cada vez mais evoluída permite explorar cada vez potenciais maiores de produtividade. E nesse sentido, né, os micronutrientes que lá atrás não tinham tanta importância, mesmo requeridos em pequenas quantidades, agora eles têm, porque a gente observa que cada vez mais com o uso e também alguns trabalhos científicos que têm aparecido, isso já se tornou bastante relevante. Então, a presença dos micronutrientes no fertilizante, ela é importante, sim. A gente até poderia, né, fornecer nutrientes, os micronutrientes de forma barata, com altas concentrações numa mistura, como eu falei ali atrás, né? Mas e a qualidade da distribuição, como ficaria, né? E a questão da disponibilidade, muitas vezes, também pode ficar comprometida. E a gente sabe, a gente conversa muito internamente aqui, né, João, que a questão dos micronutrientes, ela é muito mais de qualidade do que de quantidade. Então, além de fornecer esses micronutrientes, eles têm que estarem disponíveis e têm que ser bem distribuídos na lavoura. Possuir matérias-primas, sim, com alta pureza, né, sem metais pesados, que isso é um ponto importante a cuidar numa fonte de micronutrientes, né, e ter uma alta qualidade química. Hoje a gente tem processos na indústria, por exemplo, de excelentes matérias-primas com uma ótima concentração de micronutrientes e que por um processo que a gente faz de tornar de microparticulação, né, daquela fonte, a gente consegue tornar
fontes com boas concentrações de forma disponível para os cultivos, né? E tudo isso com um efeito imediato e residual, né, com comprovação científica de trabalhos antes de levar isso para o produtor, que vai levar esses micronutrientes a apresentarem uma alta performance agronômica. Para finalizar, unindo-se essas necessidades do produtor no campo, que precisa ter rendimento operacional, uniformidade de adubação, nutrição equilibrada, produto bom de manusear, de aplicar, regular a adubadeira uma só vez, produto praticamente sem pó. O que existe de opção para o nosso campo aqui no Brasil? Nelson, nós temos uma tecnologia, né, são os fertilizantes da linha Yarabasa. Foi desenvolvida essa linha aqui no Brasil, né, com foco na realidade dos solos brasileiros e nos solos da América Latina, enfim, os solos tropicais que temos aqui. Né, o termo, a raiz basa que existe no nome Yarabasa, né, ela significa baca no norueguês antigo, que significa aumentar, mas que tem também esse viés da base, né, um fertilizante para adubação de base em geral dos cultivos. Então, é uma linha de fertilizantes complexos, ou seja, que tem todos os nutrientes em cada grânulo do fertilizante, que vai proporcionar uma excelente uniformidade de distribuição na lavoura, né, que contém um elevado equilíbrio nutricional, né, conseguindo se concentrar bem o fósforo, mas sem prescindir dos demais nutrientes, né, especialmente o enxofre na forma solúvel, né, na forma de sulfato, além de ter nitrogênio, potássio, cálcio, micronutrientes, né, e esses micronutrientes sendo micronutrientes de alta performance, né, que é uma tecnologia que a Yara desenvolveu lá na Inglaterra e que hoje ela é adotada na nossa fábrica de Sumaré, que se chama Yaravita ProCoat. Todos os grânulos do fertilizante são impregnados com os micronutrientes, né, tudo isso proporcionando, então, um manuseio e uma uniformidade na distribuição, né, para promover uma lavoura uniforme e proporcionar para o agricultor uma experiência de manuseio positiva, que ele não tenha percalços durante a distribuição dos fertilizantes. E aí eu acho que é interessante, né, Joãozinho, fazer o teu complemento aí com relação a essa questão, né? Esse produto diferenciado, o Yarabasa, ele tem essas promessas, né, para o produtor de qualidade química e principalmente de qualidade física, né, que eu já citei várias vezes, que é a questão de uniformidade, né, manuseio superior, um produto 100% fertilizante, um produto praticamente sem pó, que o cliente vai abrir o bag lá e não vai se incomodar. Vai sair plantando, regula a adubadeira uma só vez, vai plantando, a planta vem germinando, ela vem emergindo, recebendo aqueles nutrientes na quantidade correta, e realmente ela sai com uniformidade. A planta já tem aquele início bom, o início com nutrição equilibrada. A base forte para a sua terra, né? Então, eu diria que o Yarabasa é a base forte para a sua terra, um produto com qualidade física, manuseio superior. João e Diego, muito obrigado pela participação aqui no canal Adubos e Adubações e um grande abraço.